Olá pessoal e sejam muito bem-vindos de volta ao curso de Energia Solar da ZC Energia. Nesse módulo nós falaremos sobre solarimetria. Solarimetria nada mais é do que o estudo dos fatores que determinam a quantidade de radiação solar, ou seja, quantidade de luz do Sol que chega em uma determinada região do planeta. Então, nós veremos como os vários fatores que influenciam a chegada de luz nas regiões do planeta Terra influenciam a instalação de um sistema fotovoltaico. Também veremos como utilizaremos esses vários fatores para dimensionar o nosso sistema fotovoltaico. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada nos principais fatores que influenciam a quantidade de luz que chega em determinado local aí por dia. Bom, o primeiro fator que influencia na chegada de luz em uma determinada região é a época do ano. Nós sabemos que no verão os dias são mais longos e a intensidade de luz solar que chega aqui para a gente é maior. Já no inverno tem uma intensidade de luz solar menor e os dias são mais curtos. Portanto, a época do ano influencia na quantidade de luz solar que chega aqui para a gente em uma determinada região. Tudo isso está relacionado com o movimento de translação do planeta Terra em torno do Sol, sendo que a posição relativa do Sol quanto à Terra muda durante essa translação aí do planeta. Então nós veremos em breve, em mais detalhes, como essa translação aí da Terra e essa posição relativa do Sol influencia a instalação dos sistemas fotovoltaicos. O segundo fator que influencia na quantidade de luz solar que chega em um determinado local é a latitude desse local. Nós sabemos que quanto mais próximo aqui do Equador uma região está, maior a quantidade de luz solar que vai chegar nessa região durante o ano. Já quanto mais distante aqui da linha do Equador uma região está, menor a quantidade de luz solar que chega nessa região durante o ano. Por isso que o Brasil possui uma quantidade de radiação solar muito abundante, pois sabemos que a maior parte do nosso país está aqui na região tropical do planeta, que é a região em que mais há irradiação solar. Finalmente, o último fator que determina aí a quantidade de luz que chega em uma determinada região é o clima da região. Lugares mais secos e que chovem menos têm uma quantidade maior de radiação solar em relação a locais chuvosos. Portanto, tudo isso aqui vai influenciar a instalação do sistema fotovoltaico. Nós veremos aqui como esses três fatores vão mandar em como nós devemos instalar nossos sistemas fotovoltaicos em uma determinada região. Nós podemos observar aqui nesse mapa solarimétrico global a intensidade de luz que chega nas várias regiões do nosso planeta, sendo que as regiões mais claras possuem uma intensidade maior de luz e as regiões mais escuras possuem uma intensidade menor de luz. Nós podemos observar, como eu havia dito, que a região aqui tropical do planeta, região mais centralizada do planeta, possui uma irradiação maior do que as regiões aqui que ficam mais nas extremidades do planeta, nos polos do planeta. Nós podemos observar também que as regiões desérticas do planeta são as que possuem a maior irradiação solar possível, como por exemplo aqui no deserto do Mojave nos Estados Unidos, deserto do Atacama no Chile, o deserto do Saara na África, o deserto aqui da China e também o deserto aqui da Austrália. Então, como eu havia dito, climas mais secos possuem uma irradiação solar maior. Mas o que importa de fato para a gente é o Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa solarimétrico do Brasil. Nesse mapa aqui, as regiões mais escuras são as regiões que mais recebem incidência de luz solar e as regiões mais claras recebem uma menor incidência de luz solar. Então nós podemos observar aqui que principalmente a região centro-oeste e nordeste do Brasil são as regiões que mais recebem sol. E a região sul aqui, principalmente mais próxima do litoral, onde chove bastante, é a região com a menor irradiação solar do nosso país. Porém, não existe nenhum território do nosso país que não recebe quantidade de luz solar suficiente para inviabilizar a instalação do sistema. Portanto, em qualquer região do país, compensa você instalar um sistema fotovoltaico. Aqui na região da Amazônia,
apesar da gente estar bem próximo do Equador, também não tem uma irradiação solar tão forte assim, devido a essa região ser muito úmida e ter muita precipitação, ou seja, muita chuva nessa região. Portanto, isso diminui um pouco a irradiação de luz solar aqui da região amazônica. E também nós percebemos que as regiões litorâneas, devido também à quantidade maior de chuva, recebem um pouco menos de luz. Mas, como eu já falei, qualquer região do nosso país é propícia para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Bom, como vocês podem observar, outra coisa que está destacada aqui nesse mapa é o Equador. Por que que o Equador está destacado aqui no mapa? Bom, uma regra geral para a instalação dos sistemas fotovoltaicos é que os painéis solares têm que ficar sempre orientados na direção do Equador. O porquê disso nós veremos logo à frente, porém essa é a regra geral. E como cerca de 93% do território brasileiro encontra-se abaixo da linha do Equador, a regra geral aqui para a instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil é que os módulos fotovoltaicos, painéis solares, têm que ficar orientados na direção norte, porque o Equador encontra-se ao norte para a maior porção aqui do território brasileiro. Porém, deve-se ficar atento que caso você for instalar um sistema fotovoltaico na região aqui norte do Amazonas, do Pará, ou então aqui em Roraima ou Amapá, você tem que orientar os módulos fotovoltaicos para o sul, porque para essas regiões aqui o Equador encontra-se ao sul. No entanto, a regra geral para o Brasil é que os módulos fotovoltaicos devem ficar orientados para o norte. Então, na hora de instalar um sistema fotovoltaico, a gente faz uso aí de uma bússola para descobrir onde que fica o norte. E sempre que possível, nós instalaremos nossos painéis solares orientados para o norte. Porém, nós sabemos que na prática, nem sempre, lá em cima do telhado, as águas do telhado vão estar orientadas exatamente para o norte. Na verdade, muito difícil disso acontecer, seria uma grande coincidência. Então, na prática, quando for instalar os sistemas fotovoltaicos, você tem que encontrar a água do telhado lá da residência, da propriedade que você está instalando o sistema, que mais está próxima ali da orientação norte. Você pode descobrir isso com a bússola e determinar o melhor lugar ali para instalar os módulos fotovoltaicos. E todas as perdas que vão ser originadas aí devido ao fato do painel não estar orientado exatamente para o norte, lá na hora da instalação, vão ser compensadas na hora do dimensionamento do sistema. Então não precisa se preocupar com isso. Caso lá na instalação os painéis não fiquem orientados para o norte, não há nenhum problema. Tudo isso será considerado na hora do dimensionamento do sistema. Então, o que temos que guardar em relação a tudo isso é que na hora de instalar os sistemas fotovoltaicos, nós temos que instalar os painéis solares o mais próximo possível aí da orientação norte. Exceto, como eu já mencionei, aqui para as regiões que ficam acima da linha do Equador. Vamos entender então por que nossos módulos fotovoltaicos têm que ficar orientados sempre aí para a linha do Equador. Essa regra está diretamente relacionada com a posição relativa aí do Sol em relação à Terra durante aí o ano, ou seja, durante o período de translação da Terra em torno do Sol. Então vamos analisar aí a posição relativa do Sol em relação aqui ao hemisfério sul durante o ano. Bom, durante o verão, que ocorre aí nos últimos meses e nos primeiros meses do ano, aqui para o hemisfério sul, o Sol está próximo do zênite. E no solstício de verão, que por definição é o dia mais longo do ano para uma determinada região, o Sol está bem aqui no zênite. Ou seja, a irradiação solar está chegando diretamente, sem nenhum ângulo aqui na região. Está incidindo normalmente sobre essa região. E é no solstício de verão que nós temos a maior incidência solar possível. Porém, ao decorrer do ano, a posição relativa aqui do Sol vai mudando e o Sol vai ficando mais distante aqui do zênite para o hemisfério sul. E aqui, nos equinócios de outono e primavera, que por definição são os dias em que a duração do dia é igual à duração da noite, o Sol está incidindo aqui normalmente sobre o Equador. Ou seja, o Sol encontra-se aqui moderadamente na direção norte em relação aqui ao hemisfério sul.
E, portanto, nós temos uma quantidade aí de incidência de luz solar média durante os períodos aqui de equinócio de outono e primavera. E, finalmente, durante o inverno, que aqui para o hemisfério sul ocorre nos meses aí do meio do ano, o Sol encontra-se no extremo norte, ou seja, o Sol se distanciou bastante aqui do zênite e se aproximou bastante do horizonte. E a luz está incidindo normalmente sobre o hemisfério norte e incidindo com um ângulo bem acentuado aqui no hemisfério sul. A conclusão que nós chegamos ao analisar aqui a posição relativa do Sol em relação à Terra durante o ano é que, durante a maior parte do ano, o Sol encontra-se na direção norte em relação ao hemisfério sul. Portanto, é por isso que nós temos que orientar nossos módulos fotovoltaicos para o norte aqui no Brasil, porque a maior parte do Brasil encontra-se no hemisfério sul e, para aproveitar a maior quantidade aí de luz solar possível durante o ano, os painéis têm que ficar orientados para o norte, pois o Sol encontra-se na direção norte a maior parte do ano. Nesse mapa aqui, nós podemos ver de outra forma a posição relativa do Sol em relação à Terra durante o ano. Então, nós temos aqui, no solstício de dezembro, o Sol incidindo com a maior força possível aqui no hemisfério sul. Durante os equinócios, o Sol incide normalmente aqui na região do Equador, da linha do Equador. E, finalmente, aqui no inverno, o Sol está incidindo mais forte no hemisfério norte e está bem distante aqui do hemisfério sul, está incidindo com um ângulo bem acentuado no hemisfério sul. Então fica evidente o porquê, nós temos que instalar nossos módulos fotovoltaicos orientados para o norte, para que assim a gente consiga aproveitar a maior quantidade de luz solar possível durante o ano. E para descobrir onde fica o norte, nós utilizamos a bússola. Porém, deve-se observar que bússolas analógicas não apontam exatamente para o norte geográfico, ou seja, o norte verdadeiro aqui do planeta Terra. Bússolas analógicas apontam para o norte magnético, que tem aí um certo desvio em relação ao norte verdadeiro do planeta. Então, se você estiver utilizando lá uma bússola analógica para determinar o lugar onde você vai realizar a instalação dos módulos fotovoltaicos, você precisa fazer essa compensação aqui entre o norte magnético e o norte geográfico para saber exatamente onde você deve instalar seus módulos fotovoltaicos. Principalmente se a instalação for ser realizada aí no solo ou em lajes, em que você tem a liberdade de escolher a orientação dos módulos fotovoltaicos, então você consegue colocar os módulos fotovoltaicos exatamente orientados para o norte geográfico. É mais importante ainda que você saiba exatamente onde é o norte geográfico para você ter o maior aproveitamento possível de fato da incidência de luz solar. Então, nós temos um site aqui que faz a compensação entre o norte magnético e o norte geográfico para você descobrir onde fica o norte real, o norte verdadeiro. Uma regra geral aqui para o Brasil é que o norte magnético sempre vai estar a oeste do norte geográfico. Portanto, a compensação sempre terá que ser feita aí no sentido leste. Outra opção é utilizar aplicativos de bússola aí para smartphones que podem dar já o norte verdadeiro diretamente. Porém, quando a gente utiliza aplicativos, a gente precisa ter, primeiramente, um bom sinal de internet para que a gente tenha uma boa precisão aí do aplicativo, e também a bússola interna dos smartphones varia de qualidade de modelo para modelo de smartphone. Então, o mais indicado é que utilize-se uma bússola analógica e faça a compensação magnética para a gente ter a maior precisão possível. Bom, agora que nós já falamos aí da orientação dos módulos fotovoltaicos, vamos falar sobre inclinação dos módulos fotovoltaicos. Nós temos essas duas fórmulas aqui que dão a inclinação ideal de um módulo fotovoltaico de acordo com a latitude do local. Ou seja, é a latitude de uma determinada região que determina quão inclinado o módulo fotovoltaico tem que ficar. Nós temos uma fórmula de ângulo ideal aqui para sistemas autônomos, ou seja, sistemas off-grid, que são desconectados da rede, e uma fórmula aqui para sistemas conectados à rede, ou seja, sistemas on-grid.
Essas fórmulas diferem porque para os sistemas off-grid nós temos que ter o maior aproveitamento possível no mês com a pior irradiação solar possível, porque nós dependemos lá de alimentar nossas baterias e se essas baterias descarregarem, nós ficamos sem energia no nosso sistema. E já o sistema on-grid é feito para ter o maior aproveitamento possível aí da energia durante o ano todo, ou seja, a média anual. Então, essas inclinações diferem devido a esse motivo. Porém, tanto a inclinação para o sistema fotovoltaico autônomo quanto a inclinação para o sistema fotovoltaico conectado à rede aumenta de acordo com a latitude. Ou seja, quanto maior a latitude da região onde será feita a instalação, quanto mais distante essa região está aí da linha do Equador, maior a inclinação dos nossos módulos fotovoltaicos. Isso ocorre porque quanto mais distante aí da linha do Equador, quanto maior a latitude do local da instalação, mais distante o Sol fica do zênite durante o ano e mais próximo o Sol fica do horizonte durante o ano. Então, vamos comparar aqui a posição relativa do Sol em relação à cidade de Natal e em relação à cidade do Rio Grande do Sul durante o ano para entender melhor o porquê que a inclinação aumenta de acordo com o aumento da latitude. Nós podemos ver que aqui para a região de Natal, o Sol durante o ano fica muito mais próximo do zênite do que do horizonte. Portanto, para a região de Natal, que é muito próxima do Equador, nós vamos ter um ângulo aí de inclinação dos módulos fotovoltaicos ideal bem baixo, para que a gente tenha esse maior aproveitamento da luz solar durante o ano possível. Já aqui para o Rio Grande do Sul, que encontra-se lá no extremo sul do Brasil, ou seja, bem distante do Equador, o Sol aqui durante o ano vai ficar mais próximo do horizonte e mais distante do zênite. Portanto, para a gente conseguir ter o maior aproveitamento possível dessa incidência de luz solar durante o ano, lá na região do Rio Grande do Sul, nós vamos precisar ter uma inclinação maior. Ou seja, o ângulo ideal para os módulos fotovoltaicos lá no Rio Grande do Sul é muito maior do que o ângulo ideal para os módulos fotovoltaicos aqui na região de Natal. Porém, mais uma vez, na prática, os módulos fotovoltaicos são fixos aí acompanhando-se a inclinação real do telhado. Isso significa que se, por exemplo, eu tenho um telhado lá com um ângulo de 10 graus, porém a inclinação ideal daquela região é de 20 graus, eu não vou inclinar meus módulos fotovoltaicos para 20 graus durante a instalação. Existem alguns motivos do porquê nós não fazemos isso. Primeiramente, a estrutura para deixar o módulo fotovoltaico inclinado lá em cima do telhado seria muito mais cara do que uma estrutura que simplesmente fixa os módulos fotovoltaicos com a inclinação real do telhado. Isso encareceria aí o projeto, de modo que, mesmo que a gente tenha um aproveitamento melhor aí da luz do sol e os módulos fotovoltaicos gerem mais energia, isso financeiramente não compensa o quanto o sistema ficará mais caro. Compensa-se mais aumentar o número de módulos fotovoltaicos do sistema para compensar a perda aí de defasagem em relação ao ângulo do telhado e o ângulo ideal do que instalar os módulos fotovoltaicos com uma estrutura que deixa os módulos fotovoltaicos mais inclinados do que a inclinação do telhado. Então, por si só, isso já explicaria o porquê os módulos são fixados aí acompanhando a inclinação real do telhado. Porém, existe outro fator aí que fala por que nós não deixamos os módulos fotovoltaicos com um certo ângulo em relação ao telhado. Se nós fixarmos lá os módulos fotovoltaicos a 20 graus e o telhado tem 10 graus, os módulos fotovoltaicos não estarão acompanhando a inclinação do telhado. E na parte traseira lá dos módulos fotovoltaicos, se houver vento suficiente, ele pode fazer uma força aí nos módulos e fazer com que o sistema solte do telhado, ocasionando um acidente. Portanto, esse já seria outro motivo pelo qual nós não fixamos os módulos fotovoltaicos com uma inclinação diferente do telhado. Quando os módulos estão com a mesma inclinação do telhado, o vento não apresenta nenhum risco, porque ele não vai fazer força suficiente para arrancar os módulos do telhado. Porém, quando esses módulos estão com um ângulo diferente do telhado, pode ocorrer isso, dependendo ali da quantidade de vento que está batendo no módulo fotovoltaico. Então, observe-se aí que nós fixamos com a inclinação real do telhado.
e compensamos as perdas por inclinação, colocando-se mais módulos fotovoltaicos no sistema. Agora que nós já determinamos aí para onde os módulos fotovoltaicos têm que ficar orientados e também nós já falamos da inclinação dos módulos fotovoltaicos, vamos falar sobre irradiação solar local. Antes de mais nada, deve-se observar que existem vários bancos de dados que fornecem a irradiação solar local aí para as várias regiões do Brasil. Porém, aqui no curso nós iremos analisar o banco de dados do CRECESB, que é um instituto que faz o estudo da irradiação solar local nas diversas regiões do Brasil e disponibiliza essas informações gratuitamente online. Então, devido à facilidade maior de acesso, nós analisaremos os dados do CRECESB. Porém, caso você resolva comprar um software de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, que inclusive facilita bastante a vida na hora lá de dimensionar os sistemas, você terá acesso a outros bancos de dados que inclusive têm uma qualidade até maior do que o banco de dados do CRECESB. Os bancos de dados desses softwares pagos têm uma precisão maior. Então, para a gente acessar o banco de dados aí da irradiação solar local de uma determinada região, nós acessamos o site do CRECESB. Para acessar as informações, você deve vir aqui na parte de potencial energético e potencial solar. Assim que você acessar essa parte aqui de potencial solar, o CRECESB vai pedir a latitude e a longitude da região que você quer fazer o estudo lá da irradiação solar local. Observe aqui que para a latitude nós podemos escolher aqui entre sul e norte. Isso é devido àquela porção lá do território brasileiro que fica ao norte do Equador. Então, caso você vá realizar uma instalação lá que fique ao norte do Equador aqui no Brasil, você deve selecionar aqui norte. Porém, via de regra, nós deixamos selecionado sul, porque a maior parte do Brasil encontra-se ao sul do Equador. Já para a longitude, todo o território brasileiro encontra-se aí a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano que divide o nosso planeta entre Oriente e Ocidente. Porém, como todo o território brasileiro encontra-se a oeste do meridiano de Greenwich, aqui nem tem a opção de você selecionar leste, sempre vai ser oeste. Então, como nós precisamos da coordenada geográfica do local, nós precisamos pesquisar a coordenada geográfica da região onde a gente vai fazer a instalação. Existem várias maneiras que você pode pesquisar as coordenadas geográficas de uma determinada região. A mais fácil é pesquisar isso no Google. Então, nesse exemplo aqui, nós queremos descobrir a irradiação solar local para a cidade de São Carlos. Então, nós digitamos lá no Google quais são as coordenadas geográficas de São Carlos e o Google vai disponibilizar aqui para mim as coordenadas geográficas da região. Então, basta eu copiar e colar essas coordenadas geográficas lá no site do CRECESB. Note que, tanto para a latitude quanto para a longitude, há um sinal aqui negativo na frente do número. Para a latitude, esse valor aqui negativo está me falando que esse valor aqui de latitude encontra-se ao hemisfério sul do planeta. E para a longitude, esse valor negativo está me falando que a região que eu estou pesquisando encontra-se a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, quando nós copiarmos esses valores aqui lá para o site do CRECESB, nós não copiamos o sinal negativo. Por quê? Aqui no site do CRECESB já está indicado que a latitude é sul e a longitude é oeste. Então, copiando aqui os números sem o sinal negativo, nós podemos fazer a busca aqui da coordenada geográfica para descobrir a irradiação solar local da cidade de São Carlos. Ao pesquisar aí os valores de radiação solar local para uma determinada região, você vai se deparar com essa tabela aqui. Então, nós precisamos entender o que essa tabela está nos dizendo. Vamos observar aqui primeiramente as colunas da tabela que mostram os valores de radiação solar local mês a mês para a gente. E aqui no final da tabela nós também temos o valor médio da irradiação solar local durante o ano todo. Nós também podemos observar que essa irradiação solar local é uma média diária para cada mês aí do ano. E é dada nessa unidade aqui, kWh por metro quadrado por dia.
E o que isso significa aqui para a gente? Bom, isso significa dizer que esses valores representam médias da quantidade de energia em forma de luz que incide em 1 m² por dia em cada mês do ano. Então, vamos exemplificar aqui para o mês de janeiro. Se eu pegar 1 m² de área aqui na região que eu pesquisei, durante o dia todo vai incidir uma quantidade de luz solar nesse 1 m² de área. Se eu juntar toda a quantidade de energia de luz solar que incidiu nesse 1 m² de área, durante o dia eu vou ter a irradiação solar diária para esse dia do ano na região que eu pesquisei lá no CRECESB. E se eu fizer uma medição da quantidade de energia de luz solar que chegou nesse 1 m² de área para todos os dias do mês de janeiro e fizer uma média dessa quantidade de energia, eu vou ter a irradiação solar diária média mensal para o mês de janeiro nessa região que eu pesquisei no CRECESB. Então, é assim que são determinados todos esses valores aqui da tabela. Deve-se notar que todos esses valores aqui da tabela também são médias de estudos realizados aí nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos são considerados porque, ano a ano, devido a variações climáticas, a radiação solar local aí de cada mês varia. E, portanto, para a gente ter uma precisão maior, nós precisamos considerar um número considerável de anos. Portanto, aqui, para o CRECESB, considera-se os últimos 10 anos e faz uma média para disponibilizar para a gente lá no banco de dados do CRECESB. Portanto, dentro desses valores já está considerado aí todas as variações climáticas que acontecem na região que a gente pesquisou, para a gente ter uma boa precisão na hora de dimensionar nosso sistema fotovoltaico. Outra coisa que tem que se observar aqui na tabela que é disponibilizada no CRECESB são as linhas aqui da tabela. Nós podemos notar que o CRECESB disponibiliza valores de radiação solar diária para diferentes condições aí do nosso sistema. Então vamos ver o que cada uma dessas condições aqui significa. Bom, na primeira linha nós temos aqui os valores de radiação solar para o plano horizontal. O que são esses valores de radiação solar diária para plano horizontal? Isso nada mais é do que a quantidade média de energia luminosa que vai incidir em 1 m² por dia quando o módulo fotovoltaico está com um ângulo de 0 graus em relação ao solo. Ou seja, o módulo fotovoltaico está horizontal em relação ao solo, está paralelo ao solo. Esses valores de radiação vão mudar quando eu começar a deixar o meu módulo fotovoltaico com uma certa inclinação. Nós já vimos que a inclinação influencia na quantidade de luz que vai chegar nos módulos fotovoltaicos durante o ano. Então, se eu deixar meus módulos fotovoltaicos com um ângulo igual à latitude da região que eu pesquisei, por exemplo, meus valores de radiação solar diária vão se diferenciar dos valores aqui do plano horizontal. E, via de regra, o valor aqui da média anual vai aumentar, porque nós já vimos que nós temos que deixar nosso painel inclinado para ter um maior aproveitamento possível da luz solar durante o ano. Porém, nós podemos observar aqui que para os meses do verão, em que o Sol está mais próximo aí do zênite, ou seja, está incidindo diretamente sobre a região, os valores de radiação são maiores para o plano horizontal do que para o ângulo igual à latitude. Porém, tudo isso é mais do que compensado no inverno, em que o Sol está orientado lá no norte e a irradiação solar chega com um certo ângulo. Então, quando eu estou com um ângulo igual à latitude, nos meses de inverno, minha irradiação solar local é maior do que para o plano horizontal. Finalmente, nós temos essas duas últimas condições aqui, que são a maior média anual e o maior mínimo mensal. O que isso significa? Bom, maior média anual é a quantidade média aí de energia luminosa que incide em 1 m² por dia quando o painel está com um ângulo que fornece maior valor médio de radiação durante o ano. Ou seja, o que essa tabela está me falando é que quando meu painel estiver com um ângulo de 21 graus e exatamente orientado para o norte, é quando eu vou ter a maior média aí anual de radiação solar para essa determinada região. Ou seja, essa tabela já está aqui me dando diretamente a inclinação ideal
para o meu módulo fotovoltaico para ele gerar a maior quantidade de energia possível durante o ano. Esses valores aqui são utilizados principalmente para se dimensionar sistemas on-grid, sistemas conectados à rede, em que nós queremos ter o maior aproveitamento possível aí da luz solar durante o ano todo. Nós também temos essa última condição aqui, chamada de maior mínimo mensal. O que é o maior mínimo mensal? É a quantidade média de energia luminosa que vai incidir em 1 metro quadrado de área por dia quando o painel solar estiver com um ângulo que fornece o maior valor médio de radiação no mês com o pior valor de radiação. Como eu já havia dito quando a gente estava discutindo lá o ângulo ideal para sistemas on-grid e para sistemas off-grid, eu mencionei que a inclinação ideal dos painéis fotovoltaicos para sistemas desconectados, sistemas autônomos, é diferente do ângulo ideal aí para sistemas conectados à rede. Porque nos sistemas autônomos nós temos que garantir que nossas baterias não fiquem sem energia e o sistema pare de funcionar. Então nós temos que garantir que para os sistemas autônomos, durante o mês com a pior irradiação solar, meu sistema não pare de funcionar. Portanto, nós temos que otimizar o aproveitamento do sol durante o mês com a menor irradiação solar. Como vocês podem observar, para essa determinada região, o mês com a pior irradiação solar possível é o mês de agosto. E você pode observar também que aqui o maior mínimo mensal gera a maior irradiação solar durante esse mês que tem a menor irradiação solar. Portanto, os valores aqui de radiação para o maior mínimo mensal são utilizados principalmente para se dimensionar sistemas desconectados da rede, ou seja, sistemas off-grid. Bom, compreendendo tudo isso, vocês entenderam tudo aí que é fornecido pelo CRECESB na tabela aí de radiação solar de área média mensal. Então, uma das maneiras de se dimensionar os sistemas aí tanto on-grid quanto off-grid é utilizando aqui os valores de maior média anual e maior mínimo mensal respectivamente. Porém, vocês podem observar que esses valores aqui são dados para ângulos exatos. E nós sabemos também que a gente realiza a instalação acompanhando-se a inclinação do telhado. A não ser que a instalação vai ser realizada no solo ou em uma laje, em que a gente tem a liberdade de escolher a inclinação com que a gente vai trabalhar, devido ao tipo de estrutura que se utiliza para fixar os módulos fotovoltaicos nesses tipos de instalação, você vai ter que acompanhar a inclinação do telhado e, quase certamente, a inclinação do telhado vai se diferir aqui desses ângulos exatos que o CRECESB fornece. Portanto, nesse curso, para a gente ter uma maior precisão aí do dimensionamento de sistemas fotovoltaicos e que a gente possa trabalhar com ângulos diferentes aqui desses valores de inclinação fornecido pelo CRECESB, nós utilizaremos um outro método que não depende desses valores aqui de maior média anual e maior mínimo mensal. Antes de falar da metodologia que nós utilizaremos aqui no curso online para calcular a irradiação solar diária para determinados ângulos aí de inclinação, nós precisamos saber o conceito aqui de desvio azimutal. O que é desvio azimutal? Bom, como eu já havia dito, o ideal é que nossos módulos fotovoltaicos fiquem exatamente orientados para o norte. Porém, como eu já disse também, nós dificilmente encontraremos situações ideais lá na hora da instalação. Ou seja, dificilmente a água dos telhados, onde a gente vai realizar a instalação, vão estar diretamente orientados para o norte. Portanto, normalmente, esses módulos fotovoltaicos vão ter um ângulo aí de desvio entre o norte geográfico e para onde eles vão ficar orientados. Ou seja, o painel vai se encontrar aí desviado da orientação norte. Esse desvio a gente chama aqui no setor de energia solar de desvio azimutal. Então, vamos entender direito o que é esse desvio azimutal. Então, para a gente entender melhor esse conceito, vamos pegar aí uma vista superior de um módulo fotovoltaico na vertical, ou seja, como se eu estivesse olhando diretamente aqui por cima de um painel solar em pé. Para representar essa vista aqui superior do nosso módulo fotovoltaico, nós utilizaremos essa ilustração aqui, em que essa faixa preta corresponde à parte de trás do módulo fotovoltaico
E essa faixa aqui laranja representa a face do módulo fotovoltaico, ou seja, a parte da frente do nosso módulo fotovoltaico, que é a parte onde encontram-se as minhas células fotovoltaicas. Então, é a face aqui do meu painel que tem que receber luz para gerar energia, essa faixa laranja aqui. Se a face do meu módulo fotovoltaico estiver exatamente orientada para o norte, eu tenho que meu ângulo de desvio azimutal é de 0 graus. Ou seja, não há nenhum desvio angular aqui entre a orientação do meu painel e o norte geográfico. Já nesse segundo caso aqui, nós podemos observar que meu módulo fotovoltaico está com um ângulo aí de cerca de 45 graus de desvio da orientação norte. Ele está orientado aqui, no caso, exatamente para nordeste. Portanto, eu tenho um desvio azimutal de mais 45 graus. Esse valor positivo aqui de mais 45 graus é só para indicar que meu módulo fotovoltaico está desviado aqui da orientação norte em relação ao leste geográfico. Já nesse outro caso aqui, nós podemos observar que meu painel está exatamente orientado para oeste, ou seja, eu tenho um desvio azimutal de menos 90 graus. Esse número negativo aqui é para indicar que o desvio da orientação entre meu painel aqui e a direção norte se dá aqui para oeste. Portanto, menos 90 graus de ângulo de desvio azimutal. Finalmente, nós temos aqui esse último caso em que meu painel está exatamente orientado para a direção sul. Ou seja, eu tenho um desvio azimutal de 180 graus. Entendendo bem esse conceito de desvio azimutal, vamos partir para a metodologia lá de cálculo da radiação solar local para diferentes inclinações. Bom, quando a gente utiliza essa metodologia de cálculo da radiação solar local para diferentes inclinações, nós devemos primeiramente observar aqui os valores que estão tabelados para o plano horizontal, ou seja, para o painel exatamente na horizontal, a 0 graus do solo. Para saber como esses valores vão variar aqui de acordo com uma inclinação qualquer, nós utilizaremos uma tabela aí de fatores de correção. Como funciona essa tabela de fatores de correção? Essa tabela de fatores de correção por inclinação é dada da seguinte maneira. Para cada valor de latitude da região que nós estivermos realizando o dimensionamento do sistema, nós teremos aí vários fatores de correção tabelados. Vamos ver aqui para a latitude de 10 graus, por exemplo. Para uma latitude de 10 graus, nós temos aqui vários valores de inclinação, que são incrementados de 5 em 5 graus, até a gente atingir 90 graus de inclinação, que seria o nosso módulo fotovoltaico completamente na vertical. E para cada um desses valores de inclinação, eu vou ter vários fatores de correção aqui tabelados mês a mês. Como que nós devemos utilizar aqui esses fatores de correção tabelados mês a mês para calcular nossa irradiação solar diária quando o nosso painel está com uma determinada inclinação aqui entre 0 e 90 graus? Bom, vamos supor que eu medi lá a inclinação do telhado onde eu vou fazer a instalação do sistema e essa inclinação é igual a 25 graus. Se eu for lá e pegar os fatores de correção para uma inclinação de 25 graus na latitude da região em que eu estou realizando a instalação do sistema, eu vou ter esses seguintes fatores de correção aqui mês a mês, sendo que esse primeiro valor aqui é para o mês de janeiro e esse último valor aqui é para o mês de dezembro. Para eu corrigir aqui a irradiação solar diária para uma inclinação de 25 graus na região que eu vou realizar a instalação, eu tenho que multiplicar mês a mês o valor aqui da irradiação solar diária pelo fator de correção correspondente. Portanto, se no plano horizontal, que é o painel a 0 graus, eu tenho uma irradiação aqui para o mês de janeiro de 5,42 e um fator de 0,91, para eu saber qual é a irradiação solar diária para o mês de janeiro com uma inclinação de 25 graus, eu tenho que multiplicar o 5,42 pelo 0,91. Se eu fizer essa multiplicação, eu descubro que quando meu módulo fotovoltaico tiver com uma inclinação de 25 graus no telhado, a irradiação solar aí, média diária que incide sobre o meu painel fotovoltaico
é de 4,93 kWh por metro quadrado por dia. Então, fazendo isso, eu corrigi a irradiação solar diária do meu painel no mês de janeiro para inclinação de 25 graus, obtendo aqui quanto de energia solar realmente vai chegar no meu painel no mês de janeiro. Se eu repetir esse processo para todos os outros meses, eu vou ter todos os valores aqui de radiação solar diária corrigidos mês a mês durante o ano todo. E finalmente, se eu fizer uma média dessa radiação corrigida, eu vou ter a média aí, anual de radiação solar que chega nos meus módulos fotovoltaicos quando eles estão com uma inclinação de 25 graus no telhado. Portanto, utilizando esse método aqui, eu consigo ter uma precisão maior de cálculo, porque eu consigo ajustar os valores aqui de radiação solar diária média mensal exatamente para o ângulo em que meus módulos fotovoltaicos vão estar lá no telhado. Portanto, lá nas aulas de dimensionamento on-grid e off-grid, é essa metodologia aqui que nós utilizaremos para calcular a irradiação aí solar diária para o ângulo em que nosso painel encontra-se lá no telhado. Porém, deve-se observar que essa tabela aqui de fatores de correção só funciona quando o desvio azimutal do meu módulo fotovoltaico, ou seja, o desvio entre o norte geográfico e a orientação do meu módulo fotovoltaico é de no máximo mais ou menos 30 graus. Então, minha tabela de fatores de correção só funciona, só tem precisão quando meus módulos fotovoltaicos estiverem aqui dentro dessa faixa de desvio azimutal. Ou seja, meu módulo fotovoltaico pode estar no máximo 30 graus orientados aqui para oeste em relação ao norte geográfico ou 30 graus orientados aqui para leste em relação ao norte geográfico. Caso meus módulos fotovoltaicos estejam com uma orientação maior que mais ou menos 30 graus aí de desvio azimutal, a tabela de fatores de correção não tem mais precisão. Então, como que eu faço para dimensionar o sistema de forma precisa quando o meu desvio azimutal é maior do que 30 graus para leste ou 30 graus para oeste? A única maneira nesse caso para eu dimensionar o sistema de forma precisa é utilizando aí os vários softwares de dimensionamento de sistemas solares que nós encontramos no mercado. Nós sabemos que a licença desses softwares são de fato muito caras, porém, caso você queira ter toda essa precisão para dimensionar seu sistema fotovoltaico, você teria que ter aí a licença de um desses softwares. Porém, mesmo que meu sistema saia aqui desse desvio azimutal de mais ou menos 30 graus, nós ainda podemos estimar as perdas que nós teremos devido aí essa diferença de orientação. Nós veremos como a gente vai fazer isso lá na aula de dimensionamento dos sistemas, tanto on-grid quanto off-grid. Essa estimativa aí de perdas funciona muito bem para sistemas pequenos, porém quando você trabalha com sistemas muito grandes, em que 1% aí de perda já significa uma perda muito significativa em kWh por mês, é necessário utilizar um software para que a gente consiga calcular precisamente aí a quantidade de energia que os módulos fotovoltaicos vão gerar. Se eu estou trabalhando aí com um sistema de 1000 kWh por mês, 1% de perda é somente 10 kWh por mês. Porém, se eu estou trabalhando aí com um sistema de 100.000 kWh por mês, 1% de perda já equivale a 1000 kWh por mês, ou seja, é muito mais significativo. Então, eu preciso de fato ter muita precisão na hora do dimensionamento do sistema. Bom, pessoal, com isso nós encerramos aí esse módulo de solarimetria. Vejo vocês aí nos próximos módulos do curso, em que nós entraremos de fato no dimensionamento tanto de sistemas autônomos, sistemas off-grid, quanto de sistemas conectados à rede, sistemas on-grid. Até mais, pessoal!